desses documentos, né, através dos exames médicos, dos laudos, das receitas e do exame clínico. Então, caso o beneficiário não leve esses documentos, corre o risco, sim, de ter o benefício cortado. André, eu tive acesso a uma experiência, né? A pessoa passou por um médico, o médico atestou que essa pessoa tinha problemas pulmonares, deu um atestado de 3 meses, mas esse médico que atendeu foi um médico da rede, né? E aí essa pessoa teve de passar pelo médico da perícia. O médico da perícia, rigoroso, não atestou os 3 meses. Então existe um rigor enorme da Previdência Social para conter esse enorme... muitos dizem que há um rombo na Previdência, outros dizem que não. Mas na teoria do governo, então, para conter esse rombo da Previdência, né? Isso, a ordem do governo é ajustar, né, cada vez mais, apertar cada vez mais a concessão dos benefícios por incapacidade. Os números com relação ao auxílio acidente foi que cortaram pelo menos metade dos benefícios que foram concedidos. Então, a ordem realmente cancelar os benefícios dos beneficiários que não comprovarem que têm a incapacidade para o trabalho. André, me explica essa questão da aposentadoria por idade, ela será automática, é isso? Explica pra gente. Isso, aposentadoria por idade, o governo vai entrar em contato, né, com o beneficiário que já preenche os requisitos, né, para concessão dessa aposentadoria, e ele vai poder confirmar isso pelo 135. A única questão é que o INSS ele vai verificar isso na base de dados dele, do CNIS, e muitas vezes essa base de dados não está atualizada. Então, pode ser que aquele que já tenha o tempo para se aposentar não vai conseguir se aposentar. Então, é importante consultar um especialista realmente para verificar se está correto ou não. No caso, um advogado, né, Andréia? Isso, exatamente. Veja só essa questão do CNIS aí. Eu mesmo fui vítima disso. Eu tive uma curiosidade um dia, Estela, de saber o tempo de contribuição, a minha contribuição. Aí tinha um dado errado de uma outra emissora de rádio que eu trabalhava, e eu ia perder 5 anos praticamente de registro, né, por conta desse... Mas é claro, evidentemente dá para corrigir depois. Mas essa correção de dados é muito importante. De repente a pessoa pode até agendar uma consulta ao INSS e consultar, ver quanto tempo de trabalho, quanto tempo de registro. Isso é fundamental também. E isso é possível, né, Andréia? Isso. É importante, né, a pessoa ir até o INSS, retirar esse documento, o CNIS, para que veja se está atualizada as suas informações, para que possa corrigir. Porque às vezes acontece de ter tempo na carteira registrado na CTPS e essa informação não está no INSS. E aí, se não tiver, não vai computar, né, esse tempo que não está registrado no banco de dados do INSS. Então, a gente não sabe se essa aposentadoria automática, essa aposentadoria por idade automática que o governo vai fazer, se vai ser tão eficiente com relação a essa questão dos dados. Eu tenho minhas dúvidas, viu, Andréia? Eu tenho minhas dúvidas que o INSS liga na casa do contribuinte, olha, você pode aposentar. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. O Fred diz o seguinte, o problema dessa revisão é que muitos que precisam vão se prejudicar. Pode até dizer que não, mas muitos vão ter seus benefícios cortados, por mais uma vez, por incompetência do INSS, não vai saber analisar. O governo quer arrancar dinheiro de algum lugar, até o salário mínimo querem não aplicar, né, a correção dos R$10. Pode uma situação dessa, até quando, né, questiona o Fred. Tem muito
muito abuso, sim, tá? Houve muita reclamação, porque nessas perícias, às vezes o perito não fica 5 minutos ali analisando as questões de saúde do beneficiário, então muitas vezes essa perícia ela é ineficiente. Então esse beneficiário pode ter o benefício cortado, vai ter que entrar na justiça para poder reaver esse benefício. André, tem uma pergunta aqui da Patrícia. A Patrícia pergunta o seguinte: dona de casa pode se aposentar? Pode se aposentar. Basta contribuir como facultativa. E aí a contribuição cabe à pessoa, se ela quiser contribuir com o salário mínimo. Isso, ela vai conseguir um benefício de um salário mínimo. Então ela precisa contribuir, né, ir até o INSS, fazer o recolhimento para poder se aposentar. É o popular carnê laranja, né? Isso. Não mudou a cor do carnê, né? Camila Fernandes, bom dia para você. Bom, gente, a gente retornou a transmissão na live do Face, tá? Tem pergunta? Então vamos à pergunta do ouvinte. Bom dia. Oi, bom dia, Felipe. É Flávia. Tudo bem? Tudo jóia? Pois não, bem, Flávia. Até te peço desculpas, outro dia eu estava com vocês e a linha caiu, eu estava na rua, caiu a bateria. Problema. Não, Deixa relaxa. eu te falar, com relação ao pente fino da Previdência, eu concordo em gênero, número e grau. O benefício ele tem que ser realmente revisto para quem realmente for de direito, um direito legal, legítimo. Eu conheço casos de um conhecido, por exemplo, que ele se fez de maluco, a esposa acompanhou ele na perícia e ele está aposentado com 3 salários mínimos até hoje, é um absurdo, há quase 10 né? anos. É um absurdo. Né? E ele está aí, gozando das suas faculdades mentais normalmente. E com relação à minha família, minha mãe, por exemplo, ela precisou hoje ela é aposentada, mas quando ela precisou de uma perícia médica, ela é técnica de enfermagem lá em Mogi das Cruzes. Ela tem 6 bicos de papagaio, tinha uma lordose crônica e ela não conseguiu o afastamento de carregar paciente em um hospital, sabe? Então aí ela não conseguiu. Aí, enfim, agora ela conseguiu se aposentar, mas ela realmente tinha problemas, né? E isso não foi concedido. Esse rigor do INSS, do governo, eu acredito que ele seja conveniente. Por quê? Porque com relação à concessão de benefícios ao militar, por exemplo, por que não é feito um pente fino aí? Né? A prima de uma cunhada minha, ela faleceu há 2 anos, ela nunca se casou. Ela recebia benefício do pai, que era militar, casada, com 3 filhos, com 5 netos, nunca se casou para não perder o benefício. Porque as filhas de militares recebem benefícios exorbitantes até o final da vida. Esses são os absurdos da Previdência, né, doutora Andréia? Com certeza, né? Com relação à pensão dos militares, vai ser muito difícil mexer nisso daí. Né? Pois é um vespeiro isso, né, doutora Andréia? Eu não entendo por que a dificuldade de mexer nisso daí, porque a facilidade de mexer com os mais necessitados. Os mais necessitados que acabam pagando a conta, né? Infelizmente. Pois é, nós pagamos a conta das filhas dos militares. É isso mesmo. Isso me revolta. Mas revolta a todos, viu, Andréia? Não só a você, viu? A verdade é essa. Tem alguma pergunta para a doutora Andréia, Flávia? Eu gostaria de saber o que muda definitivamente nessa contenção de gastos, né, da Previdência, com relação à aposentadoria de servidores como técnicos de enfermagem, bombeiros, médicos. Por enquanto permanece igual. Se houver a reforma, aí a gente vai ver como que vai ser feita essa alteração com relação aos servidores públicos. Tá certo. Sim. Tá Muito joia. Obrigada. Obrigado você, Flávia, pela participação. Bom dia. Obrigada, Flávia. Obrigado. Quais os documentos que a pessoa deve guardar para se aposentar? Porque a gente tem como único documento que a gente imagina
que é a questão da aposentadoria, é a carteira de trabalho, mas tem muitos profissionais que são autônomos. Então, que tipo de documento a pessoa deve tomar cuidado, deve guardar para depois se aposentar, doutora Andréia? Então, todos os documentos são importantes, né? A CTPS, primeiramente, os carnês, quando a pessoa recolhe como autônomo, né? Se ela trabalhou em atividade rural, todos os documentos, mesmo a certidão de nascimento de um filho, um documento da terra que ela trabalhou, então carteira de vacinação, título de eleitor, alistamento, todos os documentos são importantes para a aposentadoria. E o mais importante é regularizar essa situação no INSS, né, no banco de dados do INSS. Sim, porque eu acredito que essa questão da modernização do banco de dados do INSS é importante, né? Mas não uma garantia total de que todos os locais que a pessoa trabalhou esteja registrado no INSS. Não, né? A grande maioria dos casos que eu acompanho não está correto, não está atualizado. Precisa ser feito isso. A gente hoje faz quando dá entrada na aposentadoria. Precisa regularizar, senão vai contar tempo a menos, a mais e precisa fazer esse acerto. Doutora Andréia, qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência? Então, eu acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? A reforma sempre é importante, né? Sempre é bom ter reforma, mas não uma reforma que só beneficia um lado tem dois pesos e duas medidas, isso, né, doutora Andréia? Né? E a reforma, como está hoje, a proposta, como foi apresentada, ela tem só desvantagem para o trabalhador. Né? Então, realmente a conta não fecha. A conta não fecha porque o governo retira parte do que foi arrecadado na Previdência e desvia para outras despesas. Então, realmente a conta não fecha. Então, por isso da reforma. Então, a reforma precisa ser feita, mas desde que seja bom para os dois lados. Pois é, porque muitos trabalhadores não têm culpa de ter começado a trabalhar com 15, 16 anos. Eu já tenho 24 anos de contribuição. Eu queria me aposentar com 53 anos. Agora que eu penso que vão mudar a Previdência e que eu não poderei me aposentar com 53 anos, dá vontade de chorar, viu, doutora? Bastante coisa vai mudar. Estão querendo tirar os direitos daquele trabalhador que trabalha em situação especial, pois né? Com agentes agressivos, né? Uma aposentadoria que foi... Trabalho insalubre, né? Uma aposentadoria que foi uma luta de muitos anos, os seus direitos sociais mesmo, né? Estão querendo acabar, por idade, a mulher, vai aumentar a idade da mulher, né? Então, bastante coisa vai mudar. Então, vamos aguardar para ver se esse texto ainda vai ser alterado antes da aprovação. A senhora acredita que o INSS hoje é deficitário mesmo? Como o governo diz? Com base nas pesquisas, né? Eu acredito que não. Mas o governo é isso que o governo apresenta, né? Que é deficitário. Eu acredito que não, porque eu acho que parte daquilo que é arrecadado é desviado e por isso que a conta não fecha. Sem dúvida. Mas essa é só a minha... É uma opinião enquanto uma especialista em direito previdenciário. Previdenciário, né? O William já está digitando uma pergunta aqui, né, William? Se você quiser fazer por mensagem de áudio também, pode ficar tranquilo, porque a gente já está quase encerrando. Então, doutora Andréia, quem foi convocado, recebeu essa cartinha do INSS, mas tem vários pontos de interrogação, não sabe que tipo de atitude adotar. Qual é a orientação que a senhora passa para esse trabalhador que eventualmente foi convocado pelo pente fino? Então, esse beneficiário, né, assim que ele receber a carta de convocação, ele deve entrar em contato em 5 dias, né, no 135, para agendar a perícia e levar essa documentação que nós falamos agora há pouco, né, os exames médicos, receita médica, relatório médico, no dia da perícia. Então, ele deve entrar em contato assim que ele receber a carta de convocação, pelo prazo de 5 dias. 5 dias? Isso. Perdeu esse prazo? Se ele perder, ele pode ir até o INSS justificar, né, para marcar a perícia, porque senão ele pode ter o benefício dele cortado.
Tá, tem uma pergunta aqui do William. Deixa eu só acertar aqui o nosso WhatsApp. Vamos ouvir então a pergunta do William. Oi, bom dia, doutora. Bom dia. Andréia, bom dia, pessoal da POP. Bom dia. Auxílio doença previdenciário. Vai mexer? Obrigado, bom dia. Isso, o auxílio previdenciário, você diz com relação ao pente fino, já mexeu, já foi feitas as convocações, né? Então, o pessoal que recebe o auxílio doença já foi convocado. Se a pessoa que recebe ainda não foi convocada, deve entrar em contato pelo 135 e verificar se o seu cadastro está atualizado. Ele diz assim, auxílio acidente, William, tá pedindo uma correção aqui, auxílio acidente. Tá, o auxílio acidente, ele disse vai mexer com a reforma, né? Isso. Por enquanto, não. O auxílio acidente não, né? Vai prevalecer a regra que é a regra atual. Mas como esse texto ainda não foi aprovado, pode haver alguma mudança sim. Ele está agradecendo aqui a sua resposta, doutora Andréia. Tem uma outra pergunta aqui. Uma pessoa que trabalhou com 15 anos, carteira registrada, e hoje está com uma doença grave, pode se aposentar? Pergunta da Maria Aparecida. Se ele contribui, ele deve entrar em contato com a INSS se ele está com algum problema de saúde para tentar o benefício auxílio doença, né? Se ele contribui, ele tem direito a um benefício. Precisa levar os exames médicos, relatórios médicos, vai passar pela perícia e o perito tem que atestar que ele está incapaz para o trabalho, porque não basta que a pessoa seja portador de uma doença. Até você pode portar uma doença, mas e ser capaz para trabalhar, né? Você tem que estar incapaz para o trabalho. O Sidney está perguntando o seguinte: minha mãe é aposentada por invalidez, deficiência visual, desde 2004. Ligamos no 135 do INSS para saber se seria necessário comparecer ao posto local. Fomos informados que ela não está inclusa. Podemos confiar nessa informação? Existe uma parcela que é isento desse pente fino, né? Foi uma ótima pergunta, porque quem tem acima de 60 anos ou já recebe o benefício há mais de 15 anos está isento desse pente fino. Então, se vocês entrarem em contato pelo 135, né, e o INSS passou essa informação, eu creio que a sua mãe pode estar incluída nessa parcela. A informação é correta, verídica, né? O Henrique não é pergunta, mas ele disse que está curtindo, parabenizando pela entrevista. Obrigado, Henrique, pela sua participação. Bom, doutora, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, tá tudo ok. Doutora Andréia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito legal, muito interessante, porque são assuntos que mexem com a sociedade e essa é a nossa proposta, trazer assuntos que mexem com a comunidade. Com certeza, é um assunto que está na pauta, né? Sem então dúvida. É sempre importante esclarecer para todo mundo os seus direitos. E quando a gente convidar, a Estela puxa a doutora para vir aqui, tá certo? Muito obrigada. Obrigado, doutora Andréia Paixão Dias, é uma advogada especialista em direito previdenciário. São 8h32 na sequência. Rodrigo Tanaka, até às 11h. Eu volto amanhã às 7h. Bom dia. Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento: Farmácias Rosário, Imobiliária Valor e Art Point Gráfica e Editora. Tudo que você procura numa grande farmácia, a Farmácia Rosário tem. Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário, dedicação e respeito a você. Você que está pensando em comprar um imóvel, conte com a Imobiliária Valor. A imobiliária que se preocupa com você. Uma empresa completa que auxiliará você do começo ao fim em tudo que é relacionado à compra do seu imóvel. Com a Valor, você faz o melhor negócio. A Valor é especialista em lançamento de casas e apartamentos, inclusive no Minha Casa Minha Vida. A Imobiliária Valor fica na Rua São Joaquim, 1680. Fone 3362-4100. Uma folha de papel pode receber diferentes impressos. E com o nosso cuidado, sua impressão pode criar vida.
Alta qualidade, aliada aos melhores e mais sofisticados métodos de acabamento, fazem sua impressão sair do papel. Sensibilidade no atendimento, qualidade artística nos processos de produção, velocidade na entrega e os melhores preços. Art Point, impressão que faz diferença. Fique ligado, depois do intervalo tem Chuchu Beleza com Felipe Xavier. É só aqui na Pop FM. Pop FM, tá todo mundo ligado. O CID, Centro Integrado.